Nath falando, tudo bom? Essa é uma atividade assíncrona de número 4 da disciplina de cartografia do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da UFRN. Estamos explorando aqui muito preliminarmente um sistema de informações geográficas, que é o QGIS, muito embora a disciplina seja de cartografia, mas vamos fazer uma breve... Estamos fazendo nessa disciplina uma breve introdução aos sistemas de informação geográfica, tá? Eu quero falar um pouquinho de um conceito bastante importante, que é a ligação entre a geometria e o banco de dados, tá? Toda a camada vetorial do SIGS, ela tem um banco de dados, ela sempre tem esses dois lados. Um é o aparente, é o que a gente vê, é a geometria. O outro são os números, as informações, os dados que estão acoplados a essa geometria. Lembra que eu usei essa ferramenta aqui, ó, que é o identificar feição, e eu acessei rapidamente o banco de dados de cada polígono, né? Agora eu quero mostrar para vocês como essas duas coisas estão realmente ligadas. Esse é um conceito bastante importante do SIGS, tá? Primeiro de tudo, para acessar o banco de dados ou a tabela de atributos, né, para usar uma terminologia mais própria do QGIS, eu preciso acessar o menu de contexto de cada uma das camadas. Como é que eu faço isso? Botão direito, e aí eu escolho essa opção aqui, ó, abrir tabela de atributos, ok? O que vai acontecer? Eu vou ter acesso a uma tabela. Cada uma das camadas tem a sua própria tabelinha de atributos, tá? Então aqui nesse caso eu estou observando o que existe em IBGE povoados, ok? Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho 111 feições, 111 registros, tá? E eu tenho algumas informações aqui, ó. Tem uma nomenclatura do IBGE, um geocódigo, o estado, tá? Uma referência geográfica importante, aqui a sigla do estado, e aqui o nome do povoado, que talvez seja a informação mais importante dessa tabela de atributos, tá? Aqui, ó, Cana Brava, esse outro aqui chama Tábua, esse outro aqui é o Manguabeira, tá? Então eu tenho 111 povoados, todos eles registrados com latitude e longitude pelo IBGE, ok? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que se eu selecionar um grupo de pontos, né, essa aqui é uma camada de pontos, se eu selecionar um grupo de pontos, eles estarão automaticamente selecionados também na minha tabela de atributos. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, desse cantinho aqui do estado do Rio Grande do Norte, ó, um grupo de pontos, tá? Eu usei para isso, eu usei a ferramenta selecionar feições por área, tá? Então, reparem que elas ficaram mais amarelinhas aqui, ó, ficaram num amarelinho mais claro. Isso significa que elas estão selecionadas, ok? Se eu abrir a tabela de atributos, o que acontece? Algumas feições estarão também selecionadas, mais precisamente 23, ó. Ele já me mostra aqui no título da tabela de atributos. Se eu rodar essa tabela um pouquinho para baixo, ó, algumas feições estão em azul, significa que elas estão selecionadas. Ah, mas e se eu quiser ver apenas as que estão selecionadas? Tem uma opção aqui embaixo, muito útil, tá? Ao invés de mostrar todas as feições, como está escrito aqui, eu vou mostrar feições selecionadas. Olha que legal, ele sintetizou a minha tabela para as 23 feições selecionadas, ok? Rodolfo, como é que eu apago essa seleção agora? Bem, aqui do lado tem um botãozinho chamado desfazer seleção de feições, ok? Pronto, todas foram apagadas. Só que eu posso fazer também o processo inverso. Olha só, eu vou abrir a tabela de atributos, eu não selecionei nada no meu mapa. Reparem no mapa, não tem nada amarelinho, nada selecionado. Eu vou selecionar agora pela tabela de atributos. Olha que legal. Então o que acontece aqui é que eu posso clicar ou selecionar aleatoriamente alguns registros dessa tabela. Vou selecionar os 20 primeiros registros e vou descobrir aqui onde eles estão no mapa. Ó, vou fechar a tabela de atributos, eles vão continuar selecionados. O que acontece? Ó,
Alguns estão aqui, ó, reparem, um amarelinho mais claro, significa que estão selecionados. E alguns outros três, ó, outros três estão aqui na pontinha aqui, ó, tá? Então, eu fiz uma seleção pela tabela de atributos. Vou desfazer e agora eu vou escolher uma outra brincadeira para mostrar para vocês também, um segredinho aqui da tabela de atributos do QGIS. Se eu clicar duas vezes em qualquer coluna, o que acontece? Ó, ele vai organizar a coluna em ordem alfabética, né? Aqui, como eu tenho palavras, ele vai do A para o Z, mas se eu clicar de novo, ó, ele vai da última para a primeira, aqui do V, né, que é a última, até o A, que ficou aqui embaixo, tá? Então vamos supor que alguém me peça um mapa que mostre todos os povoados do Rio Grande do Norte que comecem com as letras A, B e C. Então eu vou escolher aqui, ó, do A até o B, até o... mais um pouquinho aqui, ó, até Cunhaú, até o C. Isso vai dar 33 feições. Aí eu vou poder ver no mapa, por exemplo, ó, essas que estão em amarelinho, mais claro, vou até apagar as outras, ó, as que estão em amarelinho mais claro estão selecionadas, essas que começam com as letras A, B ou C, tá? Essa foi só uma brincadeira para exemplificar para vocês como que eu posso... Opa, eu tirei sem querer. Uma brincadeira para exemplificar para vocês como que eu posso fazer seleções no meu banco de dados, como que eu posso organizar e principalmente que a geometria está conectada com o banco de dados ou a tabela de atributos e vice-versa, tá? O que eu faço em uma dessas dimensões afeta a outra, tá bom? Então essa foi mais uma atividade assíncrona de número 4 da nossa disciplina de cartografia, tá bom? Valeu!